Ainda na semana passada, senador Paulino, tivemos uma grande manifestação na Câmara dos Deputados, organizada pela Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados, no sentido de acabar com a contribuição paga pelo servidor aposentado, que contribuiu já a sua vida inteira e que continua contribuindo após a aposentadoria. E fiz questão de manifestar a posição do meu partido, do PSB, e o compromisso de, tão logo seja aprovada aquela PEC na Câmara dos Deputados, que trabalharíamos aqui conjuntamente com Vossa Excelência para a rápida apreciação no plenário do Senado Federal. Mas eu assumo a tribuna, senadora Thaíde, senador Paulo Paim, demais senadoras e senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, jornalistas aqui presentes, para parabenizar o Correio Brasiliense por uma série de reportagens, de matérias veiculadas ao longo das últimas semanas, mostrando a situação do desenvolvimento econômico do Distrito Federal, ou a situação da falta de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, ou das oportunidades que o Distrito Federal vem desperdiçando por falta de políticas de desenvolvimento econômico. Parabenizo de forma especial as jornalistas Lilian Tarran, Ana Maria Campos e Flávia Maia, que foram as 3 repórteres que assinaram esse conjunto de reportagens, e solicito a inscrição nos anais da Casa, senadora Thaís, do editorial do Correio Brasiliense, Industrializar o DF é desafio improrrogável, o editorial de 29 de março de 2013. E passo a fazer algumas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu volto ao tema da Jurong. A demonstração cristalina, a demonstração insofismável de que o governo do Distrito Federal não tem política de desenvolvimento econômico, não tem plano de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal, é o fato de 2 anos e 3 meses após estar no governo, contratar uma empresa de Singapura que não tem a menor conexão com a realidade local para dizer como vai ser o desenvolvimento econômico do Distrito Federal nos próximos 50 anos. Isso é essa prova cabal de que o governo do Distrito Federal e as pessoas que estão hoje à frente do governo do Distrito Federal se sentem incapazes de, utilizando todos os atores dessa cidade, as universidades, o setor produtivo, os trabalhadores, as entidades da sociedade civil, de conceber o desenvolvimento do Distrito Federal para os próximos anos. Vai buscar uma empresa de consultoria em Singapura, sabe-se lá por quê, para dizer como deve ser o desenvolvimento da nossa cidade. Mas também é fato que é impossível ter uma política de desenvolvimento econômico quando o governo do Distrito Federal, passados 2 anos e 3 meses, exatamente hoje, concluindo 2 anos e 3 meses, iniciando o 2º ano e 4º mês da gestão, teve 6 secretários de desenvolvimento econômico. Ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi, ao longo desse período, um instrumento de mera, de pequena, de minúscula barganha política, onde estava ali um secretário, daqui a pouco o secretário voltava para a Câmara para voltar, daqui a pouco estava envolvido num escândalo, era trocado o secretário. E o fato é que, em 2 anos e 3 meses, o Distrito Federal, a capital da República, teve 6 secretários de desenvolvimento econômico. Mas também não é só isso, infelizmente não é só isso. Vejam que para uma cidade, para uma unidade da federação como o Distrito Federal, que é a unidade da federação que tem o maior número de doutores por habitante, que é uma unidade da federação que tem uma grande universidade reconhecida nacionalmente como a Universidade de Brasília, que tem vários centros da Embrapa, centros de ponta da Embrapa, na área de agroenergia, na área de recursos, recursos
de biotecnologia, na área do cerrado, na área de hortaliças, na área de transferência de tecnologia. Uma unidade da federação que tem a Universidade Católica, que também já desenvolve pesquisas, tem uma sede da Fiocruz. Esta cidade, esta unidade da federação, o Distrito Federal, neste governo atual, teve, primeiro, algumas pessoas que se relacionavam com a secretaria, que tinham as principais relações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através da Fundação de Apoio à Pesquisa, estão com prisão decretada pela Justiça. E os que sucederam à última gestão, anterior a essa que está neste momento em vigor, as pessoas foram presas. Eu estou falando da Fundação de Apoio à Pesquisa da Unidade da Federação Distrito Federal, que tem a maior concentração de doutores por habitante, que deveria estar financiando pesquisas para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal, em todas as áreas do conhecimento, e que, infelizmente, passou até aqui grande parte do seu período, com uma breve exceção em que ali esteve uma pessoa extremamente qualificada, um quadro do Partido Socialista Brasileiro. Fora isso, tanto a gestão anterior como a gestão posterior, uns estão com prisão decretada, outros já foram presos. Então é assim que está se tratando áreas estratégicas para o Distrito Federal, como a área de desenvolvimento econômico e como a área de ciência, tecnologia e inovação. É interessante, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, porque não ocorreu a nenhuma cabeça dirigente do Distrito Federal a contratar essa empresa Jurong de Singapura. Algumas das vocações, se contratou a empresa para planejar um centro financeiro do Distrito Federal. Não sei de onde partiram os estudos iniciais de que isso seria uma vocação do Distrito Federal. Mas ninguém pensou, por exemplo, na vocação de Brasília como um polo de alta tecnologia. A cidade se arrasta há anos, há dezenas de anos, para implantar um parque tecnológico, capital digital, que é um parque tecnológico de tecnologia da informação, que graças ao esforço do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, já tem um data center construído. Mas fora isso, que não dependeu de nenhum esforço do governo do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal não conseguiu até agora, 2 anos e 3 meses depois da posse, de apresentar um modelo de governança do que seria um parque tecnológico na área de tecnologia da informação. Nessa cidade, que tem toda esta vocação, me referi aos centros da Embrapa, Fiocruz, a grande expertise que a Universidade de Brasília tem na área de biotecnologia, a expertise também que vem sendo desenvolvida pela Universidade Católica nessa área, inclusive com professores remanescentes, também da Universidade de Brasília, com escritório, com a faculdade aqui, com uma sede também da Fiocruz aqui. O governo do Distrito Federal foi incapaz de dar qualquer passo no sentido da implantação do parque tecnológico de biotecnologia. Nós estamos perdendo a oportunidade que vem sendo aproveitada, e o jornal mostra isso, o exemplo de Anápolis, que criou um cluster, que criou um arranjo produtivo local em torno da indústria farmacêutica. E hoje é um dos grandes polos farmacêuticos do país, em função de que houve uma ação ali coordenada do governo do Estado de apoio à construção, à criação de um ambiente de inovação, que é um ambiente de inovação que deveria estar presente no Distrito Federal, mas infelizmente as coisas da área de ciência, tecnologia e inovação estão sendo tratadas como me referi há pouco. Não existe, presidente Paulo Paim, um único programa do governo do Distrito Federal que utilize a grande capacidade instalada na Universidade de Brasília, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, em outras universidades, no sentido de promover uma grande extensão tecnológica para micro e pequenas empresas no Distrito Federal, que poderia provocar uma revolução silenciosa nos processos, na gestão,
nos produtos produzidos por essas empresas do Distrito Federal, que empregam grande parte da mão de obra do Distrito Federal. O que acontece? Acontece que, embora nós estejamos vivendo um momento de desenvolvimento econômico no país, uma melhoria das condições de vida da população brasileira, de uma forma geral, em função das políticas desenvolvidas no governo federal, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que menos tem aproveitado esse ambiente positivo. Hoje, o Distrito Federal, como capital, é a segunda capital em número de desempregados nas regiões metropolitanas. Só perde para a cidade de Salvador. É estranho, senhor presidente, que também nesse estudo encomendado a Jurong não tenha passado pela cabeça de nenhuma autoridade do governo do Distrito Federal a enorme vocação que Brasília tem para ser um grande centro de turismo de eventos desse país. De eventos de caráter político, de caráter profissional, de caráter científico, eventos de todos os tipos, porque nós estamos aqui localizados no centro do país, 70% dos voos nacionais fazem escala em Brasília, nós ainda temos uma segurança pública, né, de nível razoável em relação a outras unidades da federação, temos a proximidade com o poder que facilita a presença do presidente da República, de ministros, de parlamentares, em congressos, conferências, convenções. Temos o exemplo de Washington, a capital americana, que transformou o turismo, também o turismo cívico, numa grande fonte de renda para a cidade, mas efetivamente nós não vemos nenhuma política no sentido de transformar Brasília num grande centro de eventos, como é uma característica da cidade. A gente percebe com muita tristeza o governo gastar 1,3 bilhão para construir um estádio de futebol e vai realizar, e somos favoráveis que o Brasília cedia a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, mas não nos conformamos de não termos um legado que ficará após a realização da Copa do Mundo, com obras de mobilidade urbana, com obras de infraestrutura turística, com programas de qualificação profissional. Não. Infelizmente, o que a gente percebe hoje na cidade é exclusivamente um enorme investimento na construção de um grande estádio de futebol, que será uma arena multiuso. É ótimo que seja assim, mas é muito pouco, é um investimento muito caro, sem ter outras contrapartidas, outros legados que poderíamos ter. Brasília foi a única cidade, ou a primeira cidade, a tirar uma obra da matriz de responsabilidade da Copa do Mundo, que foi o VLT. Nós vamos sediar uma etapa da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, e não teremos legados posteriores à cidade na área de infraestrutura turística, de mobilidade urbana e de qualificação profissional. Nós temos também uma grande vocação para sermos um grande polo na área de saúde. Existe já uma faculdade de saúde no Distrito Federal, existem profissionais da melhor qualidade há anos procurando contribuir, colaborar para a concepção de um grande polo tecnológico na área de saúde, mas também não encontra no governo do Distrito Federal interlocução, apoio para efetivamente garantir a implementação de um parque tecnológico de saúde. Articulação com o entorno. O que a gente percebe, e o conjunto de matérias do Correio Brasiliense deixa isso muito claro, não há efetivamente até aqui, 2 anos e 3 meses de governo, nenhuma ação expressiva de articulação do Distrito Federal com a região do entorno. Há uma competição burra, quando nós, na verdade, deveria fazer parte do processo de planejamento do Distrito Federal, de desenvolver polos industriais próximos ao Distrito Federal na região metropolitana do Distrito Federal,
onde caberia aqui ao Distrito Federal as indústrias intensivas em tecnologia e, nessa nossa região do entorno, indústrias de beneficiamento intensivas em trabalho, fazendo uma articulação entre as políticas de desenvolvimento daqui e da região metropolitana do DF, concebendo isso como uma coisa só e não como duas coisas distintas. Mas falta essa visão do governo do Distrito Federal, dessa integração positiva com a região do entorno, com a região metropolitana. Nós tivemos uma grande conquista para a cidade, para o Distrito Federal, do ponto de vista econômico. A maior conquista do ponto de vista do desenvolvimento econômico do Distrito Federal, nesses 2 anos e 3 meses, veio do governo federal através da SUDECO. E quero aqui reconhecer o papel da SUDECO e o papel do Senado Federal. E aí quero mais uma vez dizer que fiquei muito feliz de ter contribuído com isso, apresentando um projeto inicial que depois se transformou numa emenda a uma medida provisória, que teve o apoio do senador Pimentel, que foi o relator do meu projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional e foi acolhida pelo senador Walter Pinheiro, que modificou as regras do FCO para garantir, para retirar qualquer tipo de limite para as atividades de comércio e de serviços, porque até então os recursos do FCO só poderiam ser utilizados até o limite de 20% para financiar atividades de comércio e serviço. Como o Distrito Federal tem uma economia, senador Paulo Paim, em que mais de 90% é sustentada na economia de comércio e serviço, o que estava acontecendo na prática é que estávamos perdendo ao longo dos últimos anos 53,38% dos recursos destinados ao Distrito Federal, por falta de utilização, eram redistribuídos posteriormente aos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí, aqui, com a minha participação, com a colaboração do senador Walter Pinheiro e do senador Zé Pimentel, nós alteramos a medida provisória, retiramos os limites de financiamento para comércio e serviço, o que já vai garantir para este ano no Distrito Federal mais 250 milhões de reais para o financiamento da atividade de comércio e serviço. É importante registrar que informações da SUDECO já demonstram que até fevereiro já houve uma demanda enorme de empresários por esses recursos do FCO, o que nos permite dizer com muita tranquilidade que essa ampliação de 250 milhões de reais por ano para comércio e serviço será toda utilizada, o que permitirá ainda ultrapassar esses 500 milhões, já que não há mais limite. Agora, nós temos apenas 1,7% da economia do Distrito Federal sustentada pela indústria. E é claro que nós não queremos, aqui no Distrito Federal, qualquer tipo de indústria. Nós queremos as indústrias de alta tecnologia, as indústrias vinculadas ao conhecimento. E o governo do Distrito Federal, através da sua Fundação de Apoio à Pesquisa, essa mesma que teve seus dirigentes presos recentemente, deveria estar apoiando as incubadoras de base tecnológica, as parcerias com as universidades, com a Embrapa, com o Instituto Federal de Educação, para garantir a incubação de empresas de base tecnológica na cidade, para estar promovendo a extensão tecnológica para a micro e pequena empresa, para estar colaborando na implantação dos parques tecnológicos, para garantir a implantação da banda larga em todo o Distrito Federal. Mas não, falta uma visão estratégica do Distrito Federal. No que se refere à agricultura, que também demanda uma parcela menor do que tem direito todo ano no FCO, nós estamos vivendo outro tipo de problema. Eu tive a honra de ter sido autor de uma emenda numa medida provisória que garantia a titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal. Emenda essa que foi sancionada pelo presidente Lula, que teve a compreensão de como isso era importante para reconhecer o trabalho daqueles que ao longo dos anos mantiveram a destinação rural das suas terras, não parcelaram, como muitos parcelaram de forma irregular, e ao manter a destinação rural das suas terras, preservando as águas, eles estão contribuindo, na verdade, para a qualidade de vida de toda a população do Distrito Federal. Pois bem, existe um instrumento legal que permite a titulação direta, mas a morosidade da terra cap é tamanha
que até este momento o governo do Distrito Federal não conseguiu entregar um único título definitivo de terra. Até agora fez pouco mais de uma centena, 2 centenas, de contratos de concessão. Não são ainda nem contratos de concessão de direito real de uso, que permitem muito mais segurança e permitem que com esse instrumento o agricultor, o proprietário, vá ao banco para poder retirar um empréstimo. É claro que a falta desse título definitivo, a falta dessa escritura, tem dificultado ou tem inviabilizado, em muitos casos, que o agricultor vá ao Banco do Brasil, vá ao BRB, buscar os recursos a que tem direito do FCO, em função dessa incapacidade da TerraCap de agilizar os procedimentos administrativos para que efetivamente o Distrito Federal possa concluir ou possa implementar uma lei federal sancionada pelo presidente Lula que garante a titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal. Temos algumas questões em andamento e aqui não posso deixar de falar do papel importante que vem sendo desempenhado pela SUDECO, da conquista que foi para toda a região centro-oeste da SUDECO, através de projetos que são estruturantes para a economia do Distrito Federal e de toda essa região, como o trem de passageiros ligando Brasília a Lusiânia, que vem enfrentando resistências diversas, porque o lobby das empresas de ônibus é muito poderoso, mas que é uma coisa extremamente importante para a nossa região, que é a garantia, aproveitando já a via, aproveitando que não precisa fazer nenhuma desapropriação, porque já tem a via, precisa fazer apenas adaptações, mas garantir que as pessoas que moram no entorno sul, Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama e também no Distrito Federal, por onde passa, Gama, Santa Maria, Gama, Núcleo Bandeirante, possam usufruir de um trem de passageiros que vai garantir um deslocamento para o Distrito Federal em muito menos tempo, de forma muito mais barata do que o transporte via ônibus. E é só perguntar a qualquer morador que faz esse trajeto para ver a agonia, a verdadeira agonia que é vir de uma cidade dessas para o Distrito Federal trabalhar todos os dias. Tem um estudo recente do IPEA, e eu subirei à tribuna nos próximos dias para falar especificamente dele, que mostra o seguinte: o Distrito Federal já tem hoje uma das maiores taxas de perda de tempo por parte da população no trânsito, sendo que nós estamos entre as maiores diferenças também nisso, no tempo perdido do deslocamento de casa para o trabalho entre ricos e pobres. E o governo não pensa em outra alternativa que não os ônibus. É importante estar fazendo uma nova licitação para a exploração do transporte rodoviário, dos ônibus do Distrito Federal. Apoiamos isso, mas é pouco. O governo tem que ter uma visão de futuro, e a visão de futuro não passa pelos ônibus, passa pelos trens, pelos VLTs, pelos metrôs, pela ampliação do metrô. Mas nós não temos também, infelizmente, essa visão estratégica no âmbito do governo do Distrito Federal. Quero também aqui cumprimentar a SUDECO e a NTT pelo projeto de construção do trem de média velocidade, a contratação dos estudos de viabilidade econômica do trem de média velocidade ligando Brasília a Goiânia. Nós estamos falando, senador Paim, de uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil. Se considerarmos Brasília, Alexânia, Abadiânia, Anápolis, Goiânia, esse trajeto, nós estamos falando de uma das maiores regiões metropolitanas, uma das regiões que cresce a níveis extremamente elevados. E essa estrada, essa ligação, certamente contribuirá para a promoção do desenvolvimento. Lembrando que no meio desta ferrovia está a cidade de Anápolis, que montou seu parque tecnológico de fármacos e hoje é uma das cidades mais desenvolvidas do estado de Goiás e uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, especialmente na área de fármacos, está entre as tops do Brasil. Como também é fundamental, e a SUDECO tem procurado estudar isso, o apoio à constituição de polos industriais
na região metropolitana do Distrito Federal. Cidades como Formosa, cidades como Lusiânia, cidades como Águas Lindas, precisam desenvolver atividades econômicas importantes que garantam emprego, garantam a melhoria da qualidade de vida das suas populações, pensando nessas regiões como uma coisa só. Porque esse era o objetivo de Juscelino Kubitschek, quando concebeu Brasília, de ser um grande polo indutor do desenvolvimento regional. E nós temos que compreender que cidades como Águas Lindas, como Santo Antônio do Descoberto, como Novo Gama, como Valparaíso, como Cidade Ocidental, como Planaltina de Goiás, elas se constituíram em função do Distrito Federal. Muitas das pessoas que moram nessas cidades são pessoas que já moraram no Distrito Federal e que foram expulsas pela especulação imobiliária, pelo alto valor dos aluguéis em Brasília, da moradia em Brasília. Essas pessoas foram se localizar nessas cidades e muitas se deslocam diariamente para Brasília buscando emprego aqui em Brasília. Portanto, o desenvolvimento deve ser articulado. Nós estamos falando de cidades que têm a renda média per capita anual das mais baixas do Brasil. Já tive a oportunidade de dizer aqui, enquanto a renda média do Distrito Federal é de R$60 mil anuais, nós temos cidades como Águas Lindas que têm uma renda média anual de R$2.800. Novo Gama de R$3.200. Portanto, é importante para o desenvolvimento harmônico do Distrito Federal e de toda a região, o desenvolvimento de atividades econômicas nessas cidades que possam promover efetivamente o desenvolvimento econômico. Eu quero aqui, senhor presidente, mais uma vez, parabenizar o jornal Correio Brasiliense, porque eu entendo que um órgão de comunicação da importância do Correio Brasiliense, que tem uma vinculação fortíssima com a cidade desde a sua origem, tem também a missão de levantar temas adormecidos para o debate e que são temas estratégicos para o Distrito Federal. As vocações de Brasília, a forma, o modelo de desenvolvimento econômico do Distrito Federal são questões fundamentais de serem debatidas, de serem construídas, para que nós possamos assegurar às futuras gerações uma qualidade melhor do que a que temos hoje. E dizer que muita gente que veio para Brasília veio na esperança de construir um futuro melhor. E, de fato, efetivamente, Brasília é uma cidade que o Distrito Federal ofereceu muitas oportunidades a muita gente. Mas nós não podemos ter olhares só para nós. É importante conceber a vocação de Brasília como um grande polo do desenvolvimento de toda a região. Para isso, é fundamental ter visão estratégica. E a gente lamenta muito que um governo que a gente ajudou a eleger tenha se afastado completamente dos seus compromissos temáticos e dos seus compromissos com a cidade. Quando um governo vira as costas para as instituições da cidade, para as universidades da cidade, para o setor produtivo da cidade, para a sociedade civil da cidade, e vai buscar em Singapura as ideias para o futuro da cidade, realmente não foi esse o governo que nós ajudamos a nos eleger. É por esses e outros motivos, pela falta de compromisso ou pelo descumprimento de compromisso, que o PSB, de forma muito acertada, ao meu modo de ver, em meados do segundo semestre do ano passado, depois de ampla consulta a toda a sua base, a todas as suas zonais, em todas as cidades, decidiu se afastar do governo e queremos dar nossa contribuição de outra forma, discutindo com a sociedade, apontando caminhos, fazendo a crítica, para que o governo abra os olhos. O governo ainda tem 1 ano e 9 meses para governar, o governo precisa governar. Nós precisamos começar o governo do Distrito Federal. A sensação que a população do Distrito Federal tem é que 2 anos e 3 meses depois do início do governo, depois da posse do governador, o governo do Distrito Federal ainda não começou. Muito obrigado, senhor presidente.